Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade então aos nossos vídeos sobre Money Management ou gestão do dinheiro, hoje nós vamos explicar como que configura cada uma das técnicas dos nossos robôs. Então eu imagino que vocês já tenham visto os dois primeiros vídeos da série, em que eu explico sobre o que é o Money Management e como funciona cada uma das técnicas, de uma maneira teórica e prática. Se não assistiram, por favor, assistam antes deste daqui, porque é importante ter os conceitos para saber como configurá-los no robô. Tá? Então, começando aqui, uh, se você tem o Money Management habilitado no seu robô, assim que você abrir o robô e colocá-lo para rodar, esse painelzinho aqui vai aparecer, um painelzinho que se chama Money Management. Se o painel não estiver aparecendo, esse botãozinho aqui embaixo é o botão que habilita e desabilita o painel. Liga, desliga, liga, desliga. Tá? Agora, se esse botãozinho aqui também não estiver aparecendo, isso significa que o Money Management não está habilitado para você. Não há nenhum problema, tá? É que simplesmente o Money Management não vai habilitado por padrão para todo mundo, simplesmente porque ele é uma técnica avançada. Então, é interessante que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento e para não ter nenhum problema, a gente deixa desabilitado, mas você querendo habilitar, entre em contato conosco, seja pelo site logado, seja pelo Telegram, seja por e-mail, que a gente habilita remotamente e em pouco tempo você vai estar com isso habilitado para você, tá? Bom, dito isto, então aqui estamos assumindo que está habilitado. Nós estamos aqui como exemplo uma tela do nosso robô HighLover e vamos ver como que a gente configura cada um das três diferentes técnicas que nós temos hoje aqui para a gestão do dinheiro. Então eu vou dar um zoomzinho aqui no nosso painel, que nós simplesmente vamos só mexer nele agora. Então vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Então vocês vão ver que é um painel com alguns campos que podem ser mexidos. O primeiro campo é um drop-down aqui, em que você seleciona quais das três técnicas você quer utilizar. Se é o Martingale, se é o D'Alembert ou se é o híbrido. Nós vamos falar sobre cada um deles, como configurar cada um deles, começando pelo Martingale. O outro botão aqui que é comum para todos eles é o botão que ativa ou inativa. Tá? O fato do painel estar sendo mostrado não significa que está ativo o Money Management. Você precisa clicar aqui para que fique verde. Vai aparecer aqui uma mensagem de confirmação. Tá? Ficou fora da tela, vou trazer aqui para ver. Confirma a ativação, a gente vai confirmar e o botãozinho vai ficar verde. Então, clicando de novo, vai desativar. Vou trazer aqui de novo. Clicando de novo, ativar. Então, sempre que tiver verde, é porque está ativo. Se tiver vermelho, é porque está inativo. Então, agora vamos ver cada um dos campos que nós temos aqui para o Martingale clássico. Tá? Então, o primeiro campo que nós temos aqui é o famoso lucro esperado por contrato. Bom, esse campo aqui serve para duas coisas no caso do Martingale. Primeiro, ele serve para calcular qual deve ser o tamanho do próximo trade. Lembrando que no Martingale, sempre a gente calcula que o próximo trade vai ser de um tamanho tal que, se nós tivermos um gain completo, nós vamos recuperar todos os losses anteriores e ainda ganhar uma unidade, que é esse lucro esperado por contrato. Então, essa é a primeira função deste campo aqui. A segunda função deste campo é justamente saber quando que nós terminamos uma sessão e, portanto, quando que a gente tem que voltar para operar com um só contrato ou com a quantidade de contratos mínima que a gente definiu na nossa tela de seleção. Tá? E vai ser justamente quando a gente atingir esse lucro esperado por contrato. Então, se a gente está no negativo, e daí a gente consegue um gain parcial, a gente não vai chegar ainda no lucro esperado, a gente consegue um outro gain, a gente vai chegar no lucro esperado, daí a gente reseta a sessão e volta para um contrato. Então, são essas duas funções do lucro esperado por contrato. Ele já vem calculado com o que você selecionou como alvo na sua tela de seleção. Tá?
Aqui no High Lover a gente está usando um alvo de 500 pontos do mini índice, que representa R$ 100. Então ele já veio pré-calculado com os R$ 100. Mas a gente pode mudar aqui, a gente pode colocar 80, por exemplo, a gente pode colocar 60, a gente pode colocar qualquer valor que a gente quiser. Por que a gente poderia querer mudar o valor do lucro esperado por contrato? Bom, a razão mais comum para a gente querer mudar é quando nós sabemos, pelo histórico, que apesar do nosso alvo ser de 500 pontos, em média a gente consegue um, um lucro menor do que isso. Por quê? Porque a gente está usando trailing stop, porque a gente está usando break-even, porque a gente está usando a regra dos 80%. Então, às vezes, a gente consegue os 500 pontos, às vezes a gente consegue 300 pontos, 350, 400, seja lá o que for. Então, a gente sabe que, na média, a gente não está tendo R$ 100, mas a gente está tendo R$ 80, R$ 90. Então, a gente pode querer mudar aqui para ter um valor mais realista do que é a nossa média de lucro das nossas operações, nas operações de gain. Eu particularmente não mexo nisso aqui, eu deixo o que ele calcula, e para deixar o que ele calcula automaticamente de volta, eu posso simplesmente clicar aqui no botão de reset, que ele vai voltar ao que ele tinha calculado. Tá? Então esse é o primeiro campo. O segundo campo é o tamanho da seção atual, o tamanho, ou seja, quanto que nós estamos de lucro ou de perda na seção atual. E é esse campo que ele vai usar para calcular qual que deve ser o tamanho do próximo trade. Então, esse campo sempre vai ser um valor menor do que a seção atual, né, por contrato, do que o lucro esperado por contrato, porque uma vez que a gente chegue no lucro esperado por contrato, ele vai voltar a zero. Então aqui, se a gente tiver um loss de R$ 100, esse campo vai estar com menos R$ 100. Se depois a gente tiver um outro loss de R$ 60, esse campo vai estar com menos R$ 60. E assim por diante. Depois a gente vai ter um gain, ele vai se movimentando para saber qual o tamanho da seção atual e quanto e usar isso para calcular qual deve ser o tamanho do próximo trade, igual nós explicamos nos dois primeiros vídeos, tá? Isso então, normalmente você não vai precisar mexer nisso aqui, isso vai ser calculado automaticamente a cada trade. E se você quiser, por alguma razão, voltar a zero, zerar a sessão, é só clicar aqui no botão do zerar, que ele vai voltar a zero, vai voltar para um contrato, tranquilo, normalmente, tá? Por que você pode querer voltar a zero? Sei lá, você pode estar querendo começar novamente a sua sessão, você pode estar querendo, achou que a sessão ficou muito grande e quer começar do zero. Então tem várias razões para qual você pode querer zerar. Normalmente, se você está operando continuamente, você não vai querer zerar, você vai querer deixar esse campo ser calculado automaticamente. Finalmente, o terceiro campo aqui, que é o stop de contratos. Tá? O stop de contratos, o que é? O máximo que você aceita operar com o martingale. Então, quando você está operando pela primeira vez ou ativou pela primeira vez, ele vai calcular baseado na sua margem. Eu tenho uma margem razoavelmente grande aqui, por isso que ele calculou um stop de 520 contratos. Então, ele é baseado na margem e baseado no quanto a corretora pede por contrato. Mas normalmente você vai querer colocar um máximo aqui, tá? Então você vai querer colocar, sei lá, no máximo 30, no máximo 20, no máximo 10, o quanto você está disposto a operar usando o martingale. Atingindo esse máximo, ele vai voltar para o zero. Ele vai voltar para um contrato, tá? Então, o lado ruim disso aqui é que atingido o máximo significa que você provavelmente está numa seção negativa bastante grande, mas o lado positivo é que não deixa você colocando um stop aqui, você não vai chegar num tamanho de sessão que fique não gerenciável, né? Que fique uma coisa, como a gente sabe, o martingale ele é exponencial, então aqui a gente evite que o exponencial chegue muito grande. Então, novamente aqui, se você quiser voltar ao cálculo do que você tem de margem, é só clicar aqui no reset. Tá? E, finalmente, o último campo aqui, que não é modificável, é o campo que ele é um campo informativo simplesmente, é um campo em que ele te informa qual o tamanho do seu próximo trade. Então, vamos ver aqui, por exemplo, se a gente colocar aqui a nossa sessão que a gente teve um loss de R$ 100, ele vai calcular aqui que o próximo trade é de 2 contratos. Se a gente está com uma sessão aqui de, sei lá, R$ 350,
Ele vai calcular aqui que o próximo trade é de 5 contratos, que com 5 contratos a gente vai ter um gain de 500 e vai chegar ao lucro esperado que a gente queria. Tá? E novamente aqui, se eu quiser zerar, zerei e voltou a um contrato. Então esses aqui são os campos do Martingale. Então vamos ver agora os campos do D'Alembert. Então vamos mudar para o D'Alembert. Mudamos para o D'Alembert. E você vai ver que no caso do D'Alembert os campos são exatamente os mesmos do que no Martingale. Tá? Só que eles têm, principalmente o lucro esperado do contrato, ele tem um objetivo um pouco diferente aqui. Não diria um objetivo diferente, porque no final ele serve para uma das duas coisas que servia no Martingale. Tá? Enquanto no Martingale esse lucro esperado do contrato ele servia tanto para calcular o próximo trade, quanto para saber quando a sessão acabou, e portanto a gente volta para o começo da sessão com o contrato, aqui no D'Alembert isso só serve para essa segunda função, que é saber quando a sessão acabou. Por quê? Porque no D'Alembert a gente não usa essa informação para calcular o valor do próximo trade. Vocês lembram que no D'Alembert o valor do próximo trade ele é calculado sempre somando um depois de um gain, somando um depois de um loss e diminuindo um depois de um gain. Né? Então, o lucro esperado do contrato não tem nada a ver com isso. Mas ele vai ser usado sim para definir quando nós chegamos no nosso lucro pré-definido e, portanto, voltar a um contrato e zerar a sessão, igualzinho no Martingale. Algo interessante aqui é que no o D'Alembert padrão, se vocês procurarem literatura sobre ele, não existe esse conceito do lucro esperado. Tá? O D'Alembert tradicional, o padrão, o da literatura, ele simplesmente vai somando um, diminuindo um, somando um, diminuindo um, independente de se já obteve o lucro que você esperava ou não. Então, se você quiser simular ou utilizar o que é o D'Alembert padrão, é só colocar um valor bastante alto aqui, tá? Sei lá, 1 milhão, ou 999 mil. Porque daí ele sempre vai estar somando um, diminuindo um, nunca vai chegar no lucro esperado e, portanto, nunca vai zerar a sessão. Tá? Tem gente que prefere usar assim, tem gente que prefere deixar um lucro esperado aqui. Qual que é a vantagem de deixar um lucro esperado aqui? A vantagem é que o tamanho dos trades fica mais gerenciável. Normalmente o tamanho dos trades fica menor, porque uma vez que você atingiu o lucro que você estava esperando, ele vai voltar para um contrato. Enquanto que se você não tiver um limite aí, pode ser que você já esteja no lucro, mas você subiu lá para cima, subiu até 7, 8, 9 contratos, mas teve 2 gains em seguida, já atingiu o lucro nessa sessão, mas ele vai continuar na sequência, mesmo que você tenha mais gains em seguida, descendo para 9, 8, 7, 6, 5, até chegar num contrato. Pode ser bom, pode ser ruim, porque se você começar a ter uma sequência de loss em seguida, vai subir novamente. Então, no final é uma questão de preferência, tá? O resultado financeiro não muda muito, ou não deveria mudar muito, mas o tamanho dos trades fica mais gerenciável quando você coloca um valor de lucro esperado, porque ao atingir esse lucro esperado, ele vai voltar para 1. Tá? Então, esse é o campo do lucro esperado por contrato. O lucro ou perda da sessão e o stop de contratos funciona exatamente igual do que o Martingale, então não vou repetir aqui. E os botões são os mesmos também, então você pode mudar manualmente o tamanho da sua sessão, você pode gerar a sua sessão, você pode colocar a quantidade de contrato de stop que você quiser e resetar também. Mas uma diferença que tem aqui com relação ao Martingale é o próximo trade. Tá? No Martingale, esse campo não era modificável. Aqui no D'Alembert, esse campo passa a ser modificável, porque a qualquer momento você pode decidir que você quer mudar aonde você está da sua sequência. Então lembra que eu falei que você pode já ter conquistado um lucro
e você acha que sua sequência está muito grande, você está no 8, no 9, você quer voltar para baixo, ou você acha que você não precisa ficar, você está quase chegando no lucro que você estava esperando, então você acha que você não precisa mais de um trade com 7, 8, 9, um trade com 3 ou 4 seria suficiente, você não está disposto a arriscar tanto, você pode mudar aqui manualmente o seu próximo trade, você ou pode ser o contrário também. Você está num valor muito baixo, mas você está se sentindo bem com, com os seus trades e você pode querer subir o seu próximo trade. Então aqui você pode sempre mudar manualmente. Lembrando que o robô sempre vai lembrar o seu último valor e a partir do momento em que você mudou, ele vai começar a sequência, vai seguir a sequência a partir daqui. Então se mudou para 5 e teve um gain, o seu próximo trade vai ser um 4. Se você teve um loss, seu próximo trade vai ser um 6. E assim por diante, tá? Então, isso é outro ponto interessante também, tá? Os nossos robôs, eles sempre vão lembrar aonde você estava na sequência. Mesmo que você feche o robô e abra novamente, desde que seja no mesmo computador, ele vai recuperar as informações, tá? De um dia para o outro ele vai recuperar as informações, então você não precisa se preocupar com isso. Ele não vai reiniciar a sequência de Money Management de um dia para o outro. Tá? Então esses aqui são os campos do D'Alembert. E, finalmente, nós temos aqui, vamos ver os campos do híbrido. O híbrido é muitíssimo semelhante aos outros dois, então eu não vou entrar em detalhes, tá? O PL da sessão é a mesma coisa, o stop de contratos é a mesma coisa. A única grande diferença que ele tem aqui é que ele tem um novo campo, que é o campo que nós chamamos aqui de Martingale até. Então vocês lembram que o híbrido ele vai com uma sequência de Martingale, que é uma sequência geométrica, até um certo limite, e a partir daí ele vai na sequência aritmética do D'Alembert. Ou dito de outro modo, se for possível obter um lucro com uma quantidade de contratos menor do que uma quantidade de contratos pré-determinada, que é a quantidade de contratos que a gente coloca aqui no Martingale até, ele vai usar essa quantidade de contratos. Caso contrário, ele vai começar a fazer a sequência do D'Alembert, subindo e descendo de um em um, conforme você vai tendo losses ou gains. Então, esse campo é justamente o campo em que a gente define até onde a gente quer ir com o Martingale e a partir daqui, se ele calcular uma quantidade de contratos maior do que isso, ele vai começar com o D'Alembert. A primeira vez que você abrir aqui o campo do híbrido, esse campo vai vir zerado, tá? Então, com esse campo zerado, o híbrido não vai funcionar, porque a gente tem que definir um valor aqui. Eu gosto de trabalhar com 6 aqui. Tá? Então, eu vou colocar 6, mas você pode colocar você pode fazer a sua própria definição de até onde você quer ir com o Martingale, 8, 10, 12, ou até um número maior, ou um número menor, mas desde que você esteja entendendo para que serve esse campo aqui. Acho que ficou bastante claro, né? E a outra coisa, falando que é diferenciado do híbrido, é que aqui o campo do lucro esperado por contrato, lembra que no caso do Martingale ele servia para duas coisas, que era para calcular o tamanho do próximo trade e também para determinar quando que acabou a sessão. E no D'Alembert ele servia simplesmente para calcular qual o tamanho da próxima sessão. Ou quando termina a sessão, desculpa. Né? Aqui, como é um híbrido, o campo também é um híbrido. Então, enquanto a gente está no começo da sequência, que a gente ainda está operando com Martingale, esse campo vai servir para as duas coisas, que é para calcular o tamanho do próximo trade e para saber se a sessão já terminou ou não. Quando a gente passa para estar no D'Alembert, esse campo vai ser usado basicamente para saber se a sessão já terminou ou não. Mas com um diferencial aqui. A cada trade, ele vai calcular, também usando esse campo do lucro esperado por contrato, se é possível fazer o próximo trade com uma quantidade de contratos tal que seja menor do que a quantidade máxima que nós definimos aqui no campo do Martingale até. E se for possível,
vai ser essa quantidade que ele vai usar. Então aqui a gente está vendo que esse campo também é usado, mesmo quando a gente já esteja lá para o D'Alembert, para ver se a gente pode voltar para o Martingale. Então é bem interessante manter esse valor aqui. Eu recomendo não mexer muito nesse valor aqui, ou se mexer, colocar aqui um valor que seja próximo do seu histórico que você tem nos gains aqui. Eu particularmente não mexo, mas você mexer nisso aqui pode modificar bastante o comportamento do híbrido, então recomendo não mexer. Tá? E a outra coisa é que no híbrido a gente também consegue mudar manualmente o tamanho do próximo trade, assim como a gente podia fazer no D'Alembert. Bom, basicamente é isso, gente. Então, em cada um deles a gente pode ativar ou desativar. Lembrando que a gente só vai usar um deles de cada vez, e é sempre o que está sendo mostrado aqui. Tá? Eu gosto de deixar esse painel sempre na tela, mesmo sabendo que a gente pode ativá-lo ou desativá-lo aqui no botão, porque eu gosto sempre de ver aonde que nós estamos, como que nós estamos, para não ter nenhuma surpresa aí, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar agora hoje sobre como configurar o Money Management nos nossos robôs. Tendo qualquer dúvida, só escrever para mim pelos canais, seja pelo Telegram, seja aqui no YouTube mesmo, seja por e-mail ou para vocês assinantes através da nossa área logada. Então é isso aí. Muito obrigado e boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo. Um abraço.